Todo mundo tem um Power Ranger favorito e são tantos que foram apresentados ao longo de tantas temporadas que fica até difícil dizer qual deles é o mais legal. Mas podemos dizer quais são os mais poderosos e é isso que vamos fazer hoje. Tá curioso? Então se inscreve no canal, dá o joinha e bora pro vídeo. Fala galera, beleza? Eu sou o Isaac Paiva. E eu, Bruno Rodrigues. E nesse vídeo vamos dizer quais são os 3 Rangers mais poderosos de todos os tempos, incluindo não só as séries clássicas de TV, como também as HQs oficiais que estão sendo publicadas hoje em dia. Pra quem não sabe, essas histórias são consideradas canônicas e alguns eventos estão sendo modificados e melhor explorados. Inclusive os Rangers originais, conhecidos como os Mighty Morphs Power Rangers, né, são muito mais fortes nos quadrinhos do que eram na série lá dos anos 90 que a gente assistia. Além disso, essa lista leva em conta todos os Rangers, o que inclui aqueles que de alguma forma foram corrompidos pelas tentações do poder. E vamos logo adiantando que todos são extremamente poderosos, num nível que você nem consegue imaginar. E sem mais delongas, vamos começar pelo terceiro lugar. O Ranger Sentinela Vermelho, que é o Mac Redford. Mac foi apresentado na temporada Operação Ultra Veloz, sendo inicialmente o Ranger vermelho dessa equipe. Só que ele não era um humano comum, e sim um androide construído pelo pesquisador bilionário Andrew Redford, que em alguns anos depois da criação do Mac, acaba encontrando um artefato de imenso poder chamado de Corona Aurora, e acidentalmente liberta o Moltor e o Furious, os grandes vilões dessa temporada. A Corona é uma espécie de manopla do infinito, um artefato possivelmente de origem divina que comporta 5 joias que, se reunidas, é dito que poderiam dar poder em escala universal ao seu portador. Só para vocês terem uma ideia, uma única joia consegue invocar meteoros para a Terra ou abalar vulcões inteiros sem dificuldades. Para impedir que um artefato tão poderoso caísse em mãos erradas, existia um guardião místico chamado de Cavaleiro Sentinela, que guardava as joias há milhões de anos, sendo ele o responsável por prender o Moltor e o Furious num passado distante. Mas após uma batalha com o Trax, filho da Rita Repulsa, seu corpo físico foi destruído e ele passou a existir como uma forma espiritual, com o qual criou os Rangers da Operação Ultra Veloz, e guiou os protagonistas até recuperar sua forma física no final dessa temporada. Porém, enquanto estava na forma espiritual, ele se fundiu com outro artefato de grande poder, a Excelsior, que era a espada da deusa da guerra e a única coisa capaz de feri-lo mortalmente nessa forma. Sendo assim, uma vez fundido, ele era virtualmente imortal. Como se isso não fosse bom o suficiente, o seu poder aumentou exponencialmente, ao ponto que, com o único golpe da Excelsior fundida com a Sentinela, o Mac foi capaz de derrotar um monstro gigante sem sequer ter morfado. E não para por aí. Essa espada ainda foi combinada com tecnologia para aumentar os poderes do Megazord da equipe, e como o Mac também era uma máquina, acabou se beneficiando dessa capacidade e se fundiu com a Excelsior, criando assim um dos Rangers mais poderosos de todos os tempos, o Sentinela Vermelho. Em sua primeira transformação, ele conseguiu derrotar 5 monstros sozinho, sendo que todos os outros Rangers juntos, estavam apanhando para eles. Mas o seu maior feito foi ter destruído o vilão Furious, após ele ter conseguido a Corona Aurora com todas as joias. Nesse nível, o monstro estava com um poder superior aos deuses, sendo dito por muitos como de nível universal, mas o Sentinela Vermelho estava lutando pau a pau com o vilão até conseguir destruí-lo. Só que para isso o Mac usou tanto poder que acabou não aguentando e acabou morrendo também nesse processo. Contudo, o Cavaleiro Sentinela ressurgiu com seu corpo físico e, usando o poder da Corona Aurora, acabou não só ressuscitando o Mac, como também o transformando em um humano de carne e osso, onde continuou agindo como Ranger, mas sem todo o poder, obviamente, que havia conseguido como Sentinela Vermelho. Segundo, Ranger da Morte, Spaark. Spaark era o Ranger dourado dos Omega Rangers originais, que guardavam o antigo mundo natal dos mestres da rede da morfagem, Safe Haven. Só por ser um Omega já fica claro que ele tem um poder excepcional, mas o motivo dele estar nessa lista vai muito além disso. Vindo do planeta Avadias, sua espécie não entendia o conceito de morte ou luto, porque qualquer avadiano que morria, se juntava a uma consciência coletiva que eles chamavam de O Legado, onde viviam eternamente, podendo se comunicar normalmente com seus entes queridos que ainda estavam vivos. No entanto, após uma intensa batalha contra uma entidade cósmica conhecida como Irmã Supernova, os Omega Rangers recuaram para descansar em sua base, e quando menos esperavam, outra supernova surgiu e atacou a Safe Haven, matando a Omega Ranger azul chamada de Rasa, antes que ela pudesse morfar. Juntamente com o resto de seus companheiros vivos, Spaark aparentemente derrota a invasora, mas pela primeira vez
ele sente o luto e a dor de perder alguém que amava, porque a Rasa não era da sua raça e por isso ela não iria fazer parte da mente coletiva. Então ele nunca mais poderia conversar com sua amiga novamente. Sem entender a natureza da morte, Spaark começou a acreditar que tinha algo de errado com o universo e queria encontrar uma cura para a morte, para que todos os seres vivos pudessem conectar ao legado. Então, usando sua enorme inteligência e recebendo a ajuda de uma entidade maligna misteriosa, ele descobre um jeito de ressuscitar os mortos através da rede de morfagem, usando seu morfador ômega para trazer a Rasa de volta à vida. Mas é claro que as coisas não são tão fáceis assim. E quando os outros ômegas descobrem isso, vão tirar satisfação com o Spaark, né? Só que no meio da discussão, os ânimos se acirram. E o Omega Ranger preto dá um soco nele e, para surpresa de todos, a Rasa, que foi revivida, imediatamente revida para proteger o Spaark, revelando que agora ele consegue controlar a mente da Rasa, instintivamente. Ou seja, ela é basicamente uma casca vazia, uma marionete que segue as coordenadas de quem trouxe de volta à vida. Logo após isso, ainda com raiva por ter tomado um soco, o Spaark ressuscita todos os mortos que estavam enterrados naquele exato local onde eles estavam lutando, controlando todos simultaneamente. Nessa hora, é lógico que os Rangers morfaram para lutar contra esses zumbis, e quando o Spaark também morfa, se transforma pela primeira vez no Death Rangers, o Ranger da Morte. Só que por um breve momento, a Rasa recobra sua consciência e ataca o Death Ranger, ao ponto de fazê-lo perder o controle sobre os demais zumbis, que também se voltam contra ele e acabam o ferindo mortalmente. Como ele estava longe de seu planeta natal, sua mente não tinha como ir para o legado, a mente coletiva de seu povo. Aí ela, a mente dele, acabou se fundindo com o seu morfador ômega corrompido. Depois, os outros Rangers pegaram esse morfador, colocaram numa caixa e guardaram num cofre para que ninguém jamais descobrisse aquilo. Só que milhões de anos depois, o Ranger Vermelho da Galáxia Perdida, aquele que a gente assistiu na série, o Endros, acaba tendo o mesmo pensamento de ressuscitar alguém que perdeu e vai atrás desse morfador, trazendo de volta o Ranger da Morte. Não precisamos dizer que esse Ranger está nesse ranking devido ao seu poder absurdo, né? Isso porque, além de ser um ômega, ele pode ressuscitar qualquer criatura morta, criando exércitos de mortos-vivos, incluindo outros Rangers caídos. E mais, ele também pode possuir corpos de Rangers vivos, tornando-o extremamente perigoso. Das HQs, ele já possuiu os corpos do Zane, o Ranger Prata, do Jason Lee Scott, aquele que foi o primeiro Ranger Vermelho e também se tornou o Ômega Vermelho, todos os outros Rangers Ômega da época atual, o Cole Evans, o Ranger Vermelho de Força Selvagem, entre os vários outros Rangers aí que apareceram nas histórias em quadrinhos. Então, com seus poderes necromânticos de reanimar os mortos e criar exércitos de zumbi, aliados ao poder de possessão, conseguindo ainda criar uma consciência coletiva de si mesmo para controlar vários hospedeiros simultaneamente e sua recém-adquirida onisciência, onde ele é capaz de saber tudo sobre alguém que está conectado à rede de morfagem, incluindo eventos passados e futuros, sem dúvidas o Ranger da Morte é um dos mais poderosos de todos os tempos. Uma pena que ele tenha sido corrompido. Mas existe alguém que é ainda mais poderoso que esse Ranger? Sim, mas vocês não vão gostar de saber quem é. Lord Drakkon, Tommy Oliver. O Lord Drakkon é uma variante do Tommy Oliver de uma linha do tempo onde ele nunca se juntou aos Power Rangers e permaneceu aliado a Rita Repulsa enquanto era o Ranger Verde. Eventualmente ele conseguiu liderar um ataque que acabou destruindo o centro de comando justamente no momento que o Jason estava recebendo o poder do Ranger Branco. Como esse processo era demorado, o Drakkon aproveitou a oportunidade, derrotou o Jason e tomou para si o poder, fundindo a energia verde, que já era muito forte, com a energia branca, tornando-se muito poderoso. Depois disso, o Drakkon ficou tão corrompido que acabou matando a Rita Repulsa para reinar sozinho no domínio do mundo, e usando as moedas de poder dos Rangers derrotados, ele criou seu próprio exército conhecido como Sentinela Rangers. Não conformado com dominar a Terra, o Drakkon decidiu tomar os outros universos e partiu para a linha do tempo principal, onde pretendia matar sua contraparte original, o Tommy Oliver lá das séries, mas acabou sendo derrotado com a inteligência do Billy e da Trini, que bolaram um plano envolvendo Rangers das duas linhas temporais para derrotar temporariamente o vilão. Mas sua derrota não durou muito. Logo, ele voltou ainda mais poderoso e seguiu seu plano de derrotar os Rangers de vários universos, onde acabava absorvendo os poderes de cada um, ficando cada vez mais apelão. Em sua forma final, ele tinha absorvido os poderes dos Power Rangers Samurai, Zeo, Dino Trovão, Fúria da Selva, Operação Ultra Veloz, Dino Charge, Galáxia Perdida, Mega Força e Espaço, totalizando 24 Rangers. Sem falar que ele conseguiu derreter o aço místico da espada Sabá e reforjar para que ela pudesse ser usada a seu bel prazer. Seus feitos incluem entrar diretamente na rede de morfagem e dar um pau nos emissários, entidades com milhões de anos que respondem diretamente aos mestres da rede e são extremamente poderosos, sendo feitos basicamente de energia, e destruir e recriar todo o multiverso,
após se apossar do coração do mestre, um objeto semelhante a uma joia vermelha que concede poderes divinos ao seu usuário, possibilitando a ele moldar e alterar a realidade de acordo com sua vontade. Com esse poder, ele destruiu o multiverso e recriou de acordo com sua própria visão, onde ele era uma espécie de super-homem, com o Zordon e Rita sendo seus pais e o Kruger, aquele Ranger SPD, sendo seu cachorro de estimação. Porém, esse poder exige que o usuário tenha uma mente calma e disciplinada para manter a estabilidade. Caso contrário, o coração do mestre sentirá as dúvidas e inseguranças mentais do portador e criará um meio de se afastar dele. E foi justamente dessa forma, se aproveitando da instabilidade do Lord Drakkon, que o Tommy Oliver original conseguiu tocar o coração, e quando os dois indivíduos competem por ele, são transportados para um plano astral negro, semelhante ao vazio, onde seus espíritos lutam pelo controle da joia. Felizmente, o Tommy Oliver original venceu e obteve o poder onipotente para si, recriando o multiverso do jeito que era antes, e se tornando naquele momento o Ranger mais poderoso de todos os tempos. E então, pessoal, sabia dessa? Esses são Rangers que não são tão conhecidos da galera porque não foram mostrados nas séries originais, né, que a gente acompanhou quando criança. Elas são apresentadas basicamente nas HQs, que estão sendo publicadas até hoje e fazem muito sucesso com a fandom. A não ser o Tommy Oliver, né? Que no final de tudo, o original passou a ser o mais forte de todos. Exatamente, né? Então, se você gostou desse conteúdo, deixa o like aí, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo pra sua galera, porque vai nos ajudar bastante a continuar trabalhando aqui pra vocês. E é isso, galera. Valeu, até a Falou. próxima.